Olá, graça e paz, que bom estarmos mais uma vez aqui na presença do Senhor e refletirmos em sua palavra juntos. Quero meditar com você no Evangelho de João, capítulo de número 13, os versículos 15 a 17. Está escrito: Dei-vos o exemplo para que também vós façais assim como eu vos fiz. Em verdade vos digo, o servo não é maior que seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Sabendo isso, sereis felizes se o praticardes. Aleluia. Preste atenção. Se você não cortar as amarras que ainda o prendem ao cais da vida sem Deus no mundo, o Senhor terá que usar uma tempestade para arrebentá-las e arremessá-lo para o alto mar da dependência e entrega total a Ele. Tenha plena confiança e lance-se sobre Deus sem sombra de dúvida. Está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Deixe-se levar pelas fortes ondas do propósito divino para a sua vida. E então seus olhos se abrirão para a vontade do Senhor. Se você crê real e confiantemente em Jesus, não deve passar todo o seu tempo se deliciando em olhar as águas tranquilas na baía da vida. Você não deve ficar olhando cheio de alegria e admirando, defendendo e discursando sobre uma vida de entrega a Deus, enquanto fica amarrado às docas da vida. Você deve deixar o porto para trás, alcançar as águas profundas de Deus e começar a aprender a viver por conta própria aquilo que você sabe tão bem de ouvir falar. Começar a não apenas consentir intelectualmente, mas viver de fato o discernimento espiritual na prática. Deus quer que você ande para frente como ele fez com Ezequiel. No capítulo 47, versículo 5, está escrito: mediu mais outros 500 metros e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então, entrou. Dedique-se a saber mais e mais sobre Deus, sua vontade e seus propósitos. É um mandamento bíblico, claro. Oséias, capítulo de número 6, versículo 3, está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas não esqueça de uma outra coisa, que está escrita em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem, não faz, nisso está pecando. O verdadeiro saber, ele cresce e se aperfeiçoa com a prática. Quando você sabe que deve fazer algo e faz o que tem que fazer, imediatamente você passa a saber mais. Examine-se para saber em que ponto você se tornou uma pessoa indolente e em que momento começou a perder o interesse espiritual pela prática real da vontade de Deus. O autoexame, o autoconhecimento te ajudará a descobrir que isso aconteceu em algum momento específico, quando você deixou de fazer algo que sabia que deveria ter feito e protelou. Você não fez o que sabia que devia fazer porque a sua natureza carnal o convenceu que não parecia haver necessidade imediata para isso. Mas o resultado foi que agora você perdeu a percepção ou discernimento, e no momento de crise você se encontra espiritualmente distraído, em vez de espiritualmente autocontrolado e atuante na prática da vontade de Deus. É sempre perigoso recusar-se a aprender e saber mais de Deus, e muito mais perigoso ainda saber e não obedecer de imediato a palavra e a vontade do Senhor. A falsa obediência é um estado de espírito no qual você cria suas próprias oportunidades para sacrificar-se como entende melhor para si mesmo. E o seu zelo e entusiasmo são confundidos com discernimento espiritual.
É sempre mais fácil sacrificar-se no que você entende ser o melhor sacrifício para você do que cumprir seu propósito espiritual estabelecido por Deus, que se encontra claramente dito em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, que diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No entanto, é muito melhor cumprir o propósito de Deus em sua vida pelo discernimento da vontade dele do que realizar grandes atos de autossacrifício que você impõe a si mesmo. Está escrito em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Irmãos, irmãs, evite olhar para trás e ficar lembrando como você era antes, quando na verdade Deus quer que você seja alguém melhor e cresça em maturidade para ser quem você nunca foi, mas Ele quer que você seja. Jesus, ele disse em João capítulo 7, versículo 17, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Amém? Vamos orar neste momento. Pai querido, nós estamos em Tua presença. Ó Deus, nos ajuda a conhecer a Tua vontade e estar no centro da Tua vontade. Nos ajude a cada vez mais progredirmos em conhecermos o Senhor, mas não só conhecermos Deus, mas praticarmos a Tua vontade. Andarmos no centro da Tua vontade, vivermos a Tua vontade, agirmos conforme a Tua vontade, pensarmos conforme a Tua palavra. Deus, andarmos, Senhor, naquilo que o Senhor quer que nós andemos. Ó Deus, nos dê gás, atitude, força do Espírito para fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Pedimos também pelo nosso país, nosso estado, nossa cidade. Ó Deus, traz uma cura para essa doença em nome de Jesus. Ó Deus, socorre aqueles que estão passando, Senhor, por essa doença em nome de Jesus. Livra-nos do mal, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, livra-nos do colapso político em nosso país em nome de Jesus. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos livre de um colapso financeiro em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que vá de encontro àqueles e aquelas que estão, Senhor, neste momento de necessidade, precisando tanto. Ó Senhor, os ajude, Senhor, nós pedimos. Ó Deus, que a Tua graça esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você e sua família. Fica com Deus.